Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez aqui juntos no nosso canal de bênção, canal de teologia, conhecimento da palavra, instruções muito significativas para quem ama o ministério do ensino da palavra de Deus. E aí nós continuamos a nossa jornada pelo livro de Jeremias e Lamentações, na nossa grandiosa escola bíblica dominical. Bênção de Deus, programa de educação cristã continuada. E hoje nós vamos à lição de número 5, que está baseada no capítulo 21 a 24 do livro de Jeremias. Se você é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu, fica aí a oportunidade. Se inscreva, deixe seu comentário, diga a cidade de onde você fala ou assiste, não é? Os nossos vídeos, os nossos conteúdos. E não esqueça de deixar aquele like que abençoa e valoriza o trabalho que a gente faz. Então vamos lá. Mais um resumo da revista da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 5, juízo, restauração e os 2 cestos de figos. Mais uma profecia de Jeremias. Os objetivos são os seguintes: compreender o sofrimento emocional e espiritual de Jeremias, refletir sobre a intercessão como parte do ministério profético, fortalecer a confiança no Senhor em tempos de oposição. Então, como você já percebe, os objetivos da lição, eles já nos dão essa noção da grandiosidade, da profundidade e da importância dos ensinamentos que aqui serão expostos nesta lição. Então vamos lá. O texto áureo está em Jeremias 20, versículo 9. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. A verdade prática diz assim, olha, a liderança no reino de Deus deve refletir justiça, verdade e serviço ao próximo. E nós queremos aqui destacar o seguinte: você vai começar a lição, a exposição da palavra para os seus alunos, para a sua classe, pela introdução, evidentemente, mas aqui nós queremos casar a verdade prática com a introdução da lição, ou usá-la como fundamento da introdução. Por exemplo, vamos ler aqui o que o nosso comentarista nos coloca. Os capítulos 21 a 24 de Jeremias apresentam juízos de Deus sobre Judá e dura denúncia contra os líderes espirituais e políticos que, em vez de proteger e guiar o povo no caminho da justiça, o exploravam e o afastavam de Deus. Como resultado, Judá enfrentava o caos social, moral e espiritual. Deus também promete um rei justo, que revela na visão dos 2 cestos de figos, que preservará um remanescente fiel. Então vamos casar aqui, irmãos, a verdade prática com a introdução da lição. E aí você pode fazer isso com a sua turma, com os seus alunos, com a igreja que você vai ministrar, porque a verdade prática e a introdução aqui, elas nos dão o norte, elas nos apontam o caminho que a gente vai percorrer para extrair essas lições espirituais aqui do texto que vai estar sendo exposto. Então veja bem, olha, liderança no reino de Deus deve refletir justiça, verdade e serviço. Então aqui, justiça, verdade e serviço. Uma liderança eficaz, plena,
aprovada, ela reflete esses três aspectos aqui, tá? Justiça, verdade e serviço. Isso aqui é uma bela oportunidade para a gente falar sobre liderança. Por quê? Você ponha isso aqui e olha para o contexto histórico em que Jeremias profetiza essa parte do seu livro, você vai perceber o que ali, a própria introdução já nos traz, né? Havia uma crise política, econômica, moral, religiosa e outros aspectos que se encaixam nesses itens aqui. A nação de Judá, ela estava completamente de costas para Deus, né? E todo o direito, a justiça, a verdade, a sinceridade, todos esses valores estavam no chão. Havia uma crise desencadeada aí em várias direções. E é nesse contexto que Jeremias, ele profetiza para essas lideranças de Judá, não apenas para o povo, mas para a sua liderança, tá certo? Então, a introdução, liderança justa, eu coloquei aqui. Por que liderança justa? Jeremias profere exortações contra a liderança política e religiosa do reino de Judá. Como já dito, né? Então você tem aqui dois alvos da profecia de Jeremias. Que dois alvos eram esses, né? A liderança de Judá, mas não somente a liderança política, o poder político, os governantes, né? A monarquia, não apenas esse aspecto, mas também a liderança religiosa, espiritual. E você vai perceber na exposição da lição que tanto a liderança política como religiosa, espiritual de Judá estava em declínio, em crise, completamente desmoralizada, essas duas lideranças. Então Jeremias, ele foca nessas duas lideranças e começa a ministrar a sua profecia. O foco do profeta é a injustiça dominante. Então você vai perceber que a injustiça, ela predominava em Judá. E volto a frisar, essas injustiças, esses desmandos, entendeu? De abandono, de desrespeito com viúvas, estrangeiros e os mais vulneráveis, ela não se dava apenas no âmbito político da nação. Ela também ocorria no âmbito religioso, espiritual. E aqui você já tem uma aplicação prática para fazer a sua classe, né? Esse retrato aqui, esse quadro pintado de que as injustiças, né, as agressões contra os menos favorecidos, os mais vulneráveis, viúvas, estrangeiros, órfãos e pessoas carentes, entendeu? Essas injustiças eram praticadas contra essas pessoas, não somente pela classe política, mas pela classe religiosa também. Os líderes religiosos da nação estavam no mesmo barco nesse sentido. Aí eu pergunto para você, alguma diferença dos nossos dias? Parece que se encaixa perfeitamente no retrato político e religioso também que a gente vive no Brasil. Vamos falar do Brasil porque é o nosso arraial, né? Vamos deixar o pessoal, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a Europa para lá. Vamos falar do nosso arraial, o Brasil, né? O Brasil, ele tem essa realidade hoje, não somente agora, né? Mas vamos falar do agora. As injustiças, as agressões, as torturas, o desrespeito, a falta de valor,
todas essas mazelas que recaem sobre a população brasileira. Isso inclui a igreja. Né? Vem de onde? É resultado da atitude de quem? Das classes políticas, e também religiosas, porque há desmando também no campo religioso. E esse era o retrato no tempo de Jeremias. A realidade lá de trás, ela é revivida aqui nos nossos dias, aqui no nosso país. Tá certo? Aí vem uma pergunta: o que é uma liderança justa? É aquela fundamentada em serviço, integridade e amor ao próximo. A liderança em uma nação, tanto a política como a religiosa, essas lideranças devem ser, essa liderança política e religiosa, ela deve ser exercida sob esses pilares aqui, olha, entendeu? Serviço, integridade e amor ao próximo. Se esses elementos estiverem ausentes na liderança política e na liderança religiosa e na liderança em qualquer aspecto que você entender, nós estamos diante da imoralidade, do caos, da decadência em todos os sentidos. E é isso que nós estamos vivendo. Então vamos aqui um pouco mais enriquecer esse subsídio aqui para você poder direcionar a sua classe. Olha só, as autoridades políticas e governamentais são, acima de tudo, servidores públicos. Estou aqui inserindo aqui uma pitada de cidadania, de debate de cidadania na nossa lição, entendeu? Para a gente refletir. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas que, quando estão investidas em poder administrativo, político, as autoridades públicas, de uma maneira geral, sejam elas civis ou militares, parece que muitas dessas pessoas pensam que elas são dono daquilo ali. E não são, não é? Não são. Estão ali exercendo uma função que lhes foi delegada para ser exercida. Mas essas pessoas são servidores públicos. Por que servidores públicos? Porque são pessoas que estão a serviço da comunidade, do cidadão, não importa quem é ele, se ele é pobre, rico, negro, branco, não importa. Se ele mora num condomínio de luxo ou se ele mora numa favela. A cidadania, ela tem que ser olhada pelas autoridades públicas por esse rumo aí. Então, os servidores estão a serviço da comunidade, da sociedade, do modo geral. Eles não são senhores. Senhor é o povo que paga o salário dessas autoridades. No executivo, no legislativo, no judiciário e nas forças armadas. Todas essas autoridades são pagos com o dinheiro dos nossos impostos. Então, eles são servidores públicos. Muitas dessas pessoas se vangloriam de serem servidores públicos, mas não exercem plenamente essa condição. Se consideram senhores, donos, não é? Para manipular as coisas, escravizar e prejudicar e torturar aqueles que pagam os seus salários. É um debate muito interessante. Eu sei que o tempo não permite, não é? Mas é bom, mesmo que de maneira sucinta, colocar isso para a igreja, para os irmãos, que nós, além de sermos cidadãos dos céus, nós também somos cidadãos da terra. Essa é uma grande verdade. Agora, olha só, princípios da administração pública. As autoridades públicas, políticas, os agentes públicos, os agentes políticos, eles são exortados
pelo artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre 5 princípios que devem nortear a administração pública. São eles, olha, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São os 5 pilares, fundamentos, princípios de uma administração pública em um Estado democrático de direito que a gente tem no Brasil. Ou eu acho que ainda tem. Certo? Então esses princípios são esses aqui, né? A legalidade, só o que a lei permite. Então, quando uma autoridade ela começa a fazer coisas que a lei não lhe permite, nós estamos diante da barbárie, não é? Impessoalidade, imparcialidade também, todos são iguais, não é? A impessoalidade e a imparcialidade são primas, ou palavras irmãs, né? Todos são iguais, deve ser tratado de forma iguais. Moralidade é a honestidade, a boa-fé. A publicidade, transparência, nada sigiloso, para que a sociedade possa exercer o que nós chamamos de controle social, saber o que está acontecendo e o que esses servidores estão fazendo com o dinheiro da sociedade, certo? Eficiência, usar os recursos para bons resultados. O Brasil tem muito dinheiro, mas a forma administrativa pode não estar sendo da melhor maneira. Não está sendo feito da melhor maneira. Tá entendendo? Então, se gasta muito com coisas que não dão resultado e aí precisa de mais dinheiro. Aí o que o governo faz? Mais imposto em cima daqueles que já estão sofrendo. Essa é a situação do nosso país. Isso é administração pública. Agora, para encerrar essa introdução aqui, princípio da administração eclesiástica, já que a crise a que Jeremias se refere não era apenas na classe política, na liderança política da nação, mas também na liderança religiosa. Então, quais seriam os princípios da administração eclesiástica hoje? Como é que deve se portar os líderes que governam a igreja hoje, que comandam a igreja hoje no Brasil? De que forma? Quais seriam os princípios que devem nortear a atuação dos pastores, dos bispos, dos padres, de todos aqueles que lideram de alguma forma o mundo religioso? Quais seriam esses princípios? Os mesmos, na minha opinião. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Que bom seria se nós pudéssemos valorizar isso. As coisas melhorar bastante, não é? Melhorar bastante. Assim como tem políticos, juízes, deputados, senadores e outras autoridades, generais, que se consideram dono daquilo que está sob o comando deles, assim também acontece no mundo religioso. Você não vai ter dificuldade de encontrar líderes religiosos, pastores, por exemplo, que se acham donos da igreja. E eles não são. São apenas servos colocados para liderar uma igreja que não lhes pertence. A igreja não nos pertence, não pertence a nós, pastores. Nós somos pastores, líderes, membros dessa igreja, que pertence àquele que a fundou. Certo? De maneira que ficam aqui essas observações para enriquecer uma introdução aí. Você pode fazer uma resenha e, a partir daí, isso vai facilitar bastante que o aluno entenda do que Jeremias estava falando. Ele estava falando ao reino de Judá sobre crise política, crise religiosa, de liderança nesses dois aspectos, que é o retrato falado do que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. E a mensagem de Jeremias está sendo colocada aqui porque ela é para quem? Para nós, para o Brasil de hoje, para a igreja contemporânea, a igreja de hoje. É para nós,
porque Judá, o reino de Judá nem existe mais, pelo menos com esse nome, não é? Já passou, ele foi para o cativeiro, foi remodelado e existe hoje a nação de Israel, que são os descendentes de todo esse processo, mas a mensagem continua valendo tanto para eles, a nova geração de judeus, como para nós, que judeu não somos, mas que somos também alvo da palavra, porque Deus está se referindo aqui a quem? A igreja, nos nossos dias, tá certo? Então vamos lá para a exposição dos tópicos. Tópico de número 1. O juízo sobre Judá e seus reis. Item 1. O apelo ao arrependimento. Aí vem o texto. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias profetizou, né? Então aqui que nós temos aqui, o caminho da vida e o caminho da morte. É o fundamento do Evangelho. Aqui a mensagem de Jeremias, um profeta do Primeiro Testamento, lá na Antiga Aliança. Mas esse mesmo princípio, ele perdura na palavra de Deus no Novo Testamento. Na realidade de hoje, essa nova aliança, esse novo tempo, aonde Cristo ocupa o lugar central, o Evangelho. O princípio é o mesmo. Que princípio é esse? A mensagem divina ao homem comporta juízo e restauração, que aliás é uma temática que vem sendo exaustivamente debatida aqui em várias lições, desde lá de Gálatas, Coríntios também. Não é? Esse princípio, que a mensagem divina ao homem comporta juízo e restauração. Esse é o princípio aqui. Então, quando a Bíblia diz, olha, o caminho da vida e o caminho da morte, está aí a alusão direta a esse princípio, que a mensagem divina, ela comporta juízo e restauração. Deus não é Deus apenas de juízo. Ele não tem prazer simplesmente em punir pecadores rebeldes, não. Ele tem a intenção de permitir a disciplina para que por ela sejamos restaurados e voltemos para Deus. Restauração. Ele quer nos reconstruir, gerar em nós uma nova identidade espiritual, um caráter de Cristo gerado em nós, como Paulo utilizou essa expressão na sua carta aos Gálatas, para que nós, cada dia, venhamos a nos parecer com Ele, e não com o retrato da vida mundana, que era o que Judá estava parecendo. Uma aparente religiosidade, mas jogado no mundo, na perversidade e todo tipo de agressão à santidade divina. Então, no item número 1, é isso aqui. A mensagem divina ao homem comporta juízo e restauração. Compartilhe isso. O item 2, injustiça e opressão condenadas. Aí vem o texto. Assim diz o Senhor, praticai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Olha só, Jeremias pintando o retrato do poder executivo e judiciário do tempo da sua profecia no reino de Judá. Desprezo ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, aos mais carentes, não é? Confronto, justiça e direito. Isso tudo estava sendo violado por essas autoridades. É isso que está escrito aqui. Então Jeremias denuncia os governantes de Judá, corrupção generalizada e opressão dos humildes. Nós temos isso no Brasil hoje escancaradamente, né? Corrupção generalizada na política, isso é sem comentário. É sem comentário. Mas a opressão dos humildes, quer ver um exemplo da opressão dos humildes no Brasil? O roubo, né,
o furto do dinheiro dos pobres aposentados e pensionistas do INSS. Esse assalto às pessoas vulneráveis que vivem abaixo da linha da pobreza, grande parte delas, que depende desse dinheiro para sobreviver, comprar remédio e comprar a sua sobrevivência, e são assaltados. E, lamentavelmente, ainda não vimos os responsáveis punidos. Isso é uma forma de opressão dos humildes, que já acontecia lá no tempo de Jeremias, que lamentavelmente se repete aqui hoje. Então, Jeremias, seja bem incisivo com a sua classe e com a igreja para quem você está ministrando. Jeremias fala hoje. Essa mensagem de Jeremias, ela é para agora, ela é para o Brasil de hoje, para a classe política e também para a classe religiosa. A gente já vai chegar lá, certo? Então, essa é a aplicação. Praticai o direito e a justiça. Aí, quando você entra na faculdade de Direito, eu lembro que uma das primeiras aulas que a gente recebeu, quando estivemos lá na faculdade de Direito, foi essa aqui, olha. A professora estava falando sobre direito e justiça. A gente não tem tempo aqui para falar muita coisa, porque isso é bastante material. Mas vai aqui a pincelada. Para você que é leigo, que você não é da área jurídica, você não tem esse conhecimento, mas não é impossível você entender. Existe grande diferença entre direito e justiça. Ora, eles se complementam, ora, eles se agridem. Essa é a verdade, em palavras aqui bem simplórias. Então, a professora dizia assim, olha, quando você vê o direito entrando em conflito com a justiça, lute pela justiça. Para você que é leigo, um exemplo, às vezes uma pena, às vezes uma sanção que é colocada em cima de uma pessoa. Por exemplo, a moça do batom, que fez lá o desenho lá na estátua, né? Pintou a estátua de batom, 14 anos de prisão. Se você olhar isso pelo lado do direito, é isso mesmo. Porque se você olhar, se prevalecer que ela cometeu todos aqueles crimes que estão lá, abolição do Estado Democrático de Direito, entendeu? Vandalismo ali contra um patrimônio tombado, aquilo tudo é tombado ali na Praça dos Três Poderes, é tudo tombado pelo patrimônio histórico, tá entendendo? E outros crimes que são atribuídos a essas pessoas, se somar tudo, daria isso aí. Isso é direito, porque a norma jurídica sendo olhada e sendo aplicada. Mas isso é justo? Com certeza não é. Com certeza não é. Então é um conflito entre direito e justiça. Quando você vê o conflito entre o direito e a justiça, lute pela justiça. É por isso que o ministro Luiz Fux, quando votou nesse julgamento que está acontecendo aí, ele falou o seguinte, não, eu quero rever a questão da moça lá que pintou de batom a estátua, porque eu considero, abre aspas para ele, né? Palavras do ministro Fux, da Suprema Corte. Eu noto que a pena assim exacerbada, eu preciso analisar em que contexto essa mulher se encontrava. Não é? Aí ele complementa, no coração, debaixo da toga, não é? Debaixo da toga, a vestimenta do juiz, bate o coração de um homem. Ele estava falando de humanidade, dignidade da pessoa humana, que são outros princípios que operam dentro da área jurídica. Você está entendendo, irmão? Então, isso é confronto entre direito e justiça. Então, quando você vê a justiça e o direito em confronto, lute pela justiça. Abandone a letra da lei e lute pela justiça.
A incisão de Jeremias era nesse sentido também. Exemplo prático, né? O assalto aos aposentados do INSS, mais uma vez, não é? Mais uma vez. Cadê a justiça sendo feita? Ainda não foi feita, não é? E, o direito, não, o dinheiro vai ser devolvido, mas quem praticou o delito precisa ser punido exemplarmente, entendeu? Exemplarmente. Aí você ouve o protesto das pessoas, tipo assim, quem meteu a mão no dinheiro dos aposentados do INSS, né, bilhões de reais, está aí livre, solto, sem a Polícia Federal batendo na sua porta. Quem pintou a estátua de batom, 14 anos de prisão. Então você já nota que nós temos problemas. Não precisa ser jurista, não precisa ser especialista em nada, precisa ser apenas ter neurônios e saber pensar. Entendeu? Que nós estamos diante de desmandos, de imoralidade, de tudo que é tipo de atrocidade que as pessoas estão praticando, que não está agradando a Deus, principalmente, e muito menos as pessoas que amam a justiça. Tá certo? Então, item de número 3, o destino dos reis infiéis. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado dos seus filhos e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum dos seus descendentes, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. O que é que nós temos aqui, né? A rejeição da descendência de Jeconias, que era o rei, né? Também chamado de Joaquim. Ele estava governando ali no tempo dessa crise, onde Jeremias falava que o rei de Babilônia viria e levaria cativo todo mundo. A liderança política dele está sendo rejeitada. E qual era a pena? Nenhum dos seus descendentes se assentaria no trono de Israel. E a profecia se cumpriu. Nenhum deles governou. Havia uma promessa que ao trono de Davi sempre teria um governante. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Né? E aqui se abre um parênteses para uma explicação. Né? Essa profecia houve, mas, segundo os estudiosos, né, pode ter havido aí arrependimento de Joaquim e dos descendentes, né? Arrependimento, e Deus poderia ter perdoado, porque novamente aqui se invoca o princípio. Deus não é apenas um Deus de juízo, né? Ele é Deus de restauração. O juízo foi a profecia dizendo, olha, o teu descendente não se assentarão, não terão participação, não é? Mas lá na frente pode ter havido, não há menção direta disso, mas pode ter havido arrependimento e Deus tenha perdoado isso aí. Em que sentido nós estamos falando, né? A rejeição de Jeconias e o Messias. Por quê? Porque muitos judeus, estudiosos judeus, né, que nós respeitamos, eles levantam essa questão como fundamento para rejeitar Jesus como Messias. Não, Jesus não pode. Jesus de Nazaré não pode ser o Messias. Não pode ser o Yeshua HaMashiach. Não pode. Por quê? Porque ele é descendente. Entendeu? De Jeconias. Então, se o texto diz que não haveria nenhum descendente no trono, então ele não pode. Isso para juntar outros argumentos que eles usam para rejeitar o Messias. Mas a teologia cristã, ela olha por esse lado, entendeu? De que houve a profecia, houve a sentença, houve. Mas pode ter havido arrependimento. E aonde que nós nos baseamos para dizer alguma coisa sobre isso? Quando Judá é levado para o cativeiro, preste bem atenção, quando Judá é levado para o cativeiro,
ele vai para lá, são 70 anos em Babilônia. No final desse período, Babilônia é conquistada pelo Império Medo-Persa, sobe ao poder Ciro o Grande, e ele baixa um decreto para que os judeus que quisessem pudessem retornar para o seu território, para o reino de Judá. Foram para lá para construir o templo e recomeçar a sua história. Ciro, ele pratica esse ato dando cumprimento a uma profecia bíblica, uma prova de que os governos e reinos e poderes humanos, por mais grandiosos que sejam, eles estão subordinados àquele que é soberano sobre todas as coisas. Essa é a lição. Então eles vão para onde? Eles vão para o reino de Judá. E quem comanda esse povo de volta ao reino de Judá? Porque houve três pelotões, 3 levas. Judá vai para o cativeiro em 3 levas. E quando ele deixa o cativeiro, ele regressa para Judá, os que quiseram, em 3 levas. O primeiro grupo vai de volta para Jerusalém, no comando de quem? No comando de Zorobabel, que era um descendente de Jeconias. O personagem alvo aqui dessa profecia de Jeremias. Olha que coisa impressionante. É um fato bíblico inegável. E Zorobabel, ele vai comandando esse povo e eles começam lá a construção do grande templo que havia sido destruído na invasão do exército de Nabucodonosor. Tanto que isso é verdade que esse templo, nos estudos teológicos, ele é chamado de Templo de Zorobabel, que depois foi reformado por Herodes, né? Tornou ele mais glamuroso, e esse foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito, romano, que invadiu Jerusalém de novo, tá entendendo? E há aí uma especulação de que um terceiro templo possa vir a ser reconstruído. Então Zorobabel, ele lidera essa grande missão de profunda significação para a história da nação judaica. E ele era um descendente de Jeconias, certo? E Jesus é o Messias, descendente também da casa de Davi, mas ele é um renovo. Mas os judeus, voltando a dizer, né, eles utilizam, não, ele não poderia ser o Messias. A gente entende que isso não compromete a história messiânica. Vamos em frente. O tópico de número 2 fala assim, olha, os falsos pastores e a promessa do rei justo. Olha, aqui a profecia de Jeremias, ela sai do contexto político e entra no contexto religioso. Você viu como lá na introdução a gente falou sobre isso? É exatamente isso aí, né? A mensagem profética de injustiça, desmando, imoralidade não estava acontecendo apenas no campo político, também no campo religioso. Então vai aqui a questão do campo religioso, que atingia principalmente pastores falsos e falsos profetas, né? Item de número 1, denúncia contra os pastores infiéis. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha que coisa interessante, né? Mensagem a nós, pastores, né? A nós, pastores. Nós somos pastores e pastoreamos ovelhas que não são nossas. Não são nossas. E quem está dizendo que essas ovelhas não são nossas, não sou eu, não é? Não sou eu. É a própria palavra. Essas ovelhas, elas pertencem ao Senhor. Nós estamos liderando, tomando conta de algo que não é nosso. Então aqui, ó, destruir e dispersar. Quando é que uma liderança pastoral, ela destrói e dispersa o rebanho, as ovelhas? Quando é? Quando ela exerce uma liderança corrupta.
não plena, não fundamentada nos princípios que nós já discutimos, principalmente nos valores espirituais. Quando a liderança pastoral, ela não incorpora a condição de servo. Assim como no campo político tem os servidores públicos, no campo eclesiástico tem os servidores espirituais. O pastor, ele é um servo. O pastor, ele é chamado de ministro na Bíblia. E alguns interpretam erroneamente. A palavra ministro não tem o sentido glamouroso de um ministro, por exemplo, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, cercado de um séquito de segurança, de importância, entendeu? De altíssimos salários e vantagens de toda sorte, tá entendendo? Importância, reconhecimento, honraria no meio da sociedade. Não, isso acontece lá. Eu estou dizendo que no campo eclesiástico, a palavra ministro não nos conduz para esse campo aí, para esse contexto. Ministro, utilizado no Novo Testamento, é a palavra ruperet, que significa o escravo no grau mais baixo. Quando o pastor, quando alguém se torna líder, pastor, guia do povo de Deus, ele é o que? Um servo a serviço dessa comunidade cristã. Então ele tem que estar envolvido de amor, de dedicação, de humildade, de serviço e consciência plena que aquilo ali não é dele, que ele está apenas atuando como alguém que foi vocacionado e chamado e vai prestar conta daquilo. No campo político, tem o tribunal lá da União, tem os tribunais de contas, município, estado e União, que julgam, não é? Só que a corrupção ela está generalizada. O tribunal que julga também é corrupto. No campo político acontece isso aí. Só que no campo espiritual a coisa muda de figura, porque o tribunal que vai julgar as obras dos líderes espirituais, lá não tem corrupto, lá não tem ninguém vendido e não tem ninguém comprado. O julgamento vai ser pleno e absoluto. É para isso que os que lideram a igreja precisam atentar, para que possam caminhar e não serem reprovados pelo Supremo Pastor, certo? Não cuidar dos pobres, corrupção no templo, negligência dos princípios divinos, como falsos ensinamentos, tudo isso que um líder religioso pratica, ele está cumprindo a profecia, dispersando e destruindo o rebanho do Senhor. E Deus vai pedir conta. Olha aqui a aplicação interessante, olha. Líderes espirituais têm grande responsabilidade diante de Deus. Deus julgará os que abusam de sua autoridade. É muito sério. Então a mesma corrupção combatida no campo político está sendo combatida aqui também no campo religioso. É importante a gente atentar para isso. O item de número 2, promessa do renovo de Davi. Promessa do renovo de Davi. Olha o texto. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Davi aqui é a imagem da descendência, né? Justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Deus anuncia através de Jeremias uma restauração. Deus levantará um renovo de Deus, um rei justo, né? E um rei aqui, que é Cristo, não apenas com a conotação política, mas ele vai reinar acima de tudo, né? Reinaria com justiça em contraste com os reis corruptos de Judá. Esse renovo, né? Esse reino não se limitaria a Israel, mas se estenderá a todas as nações. Esse renovo da casa de Davi, esse rei justo, fiel,
que vai ser diferente dos corruptos em toda a história da nação de Judá, ele vai vir para reinar sim. Ele é o Cristo, ele é o Messias. E um detalhe interessante aqui é que o seu reino ele não vai ficar subscrito apenas ali a Israel, não, senhores. Ele vai reinar para o mundo. Por quê? Porque a mensagem que por ele foi pregada, ela tinha alcance mundial, completamente sem fronteiras. E hoje a igreja é a junção de judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. Isso já foi debatido aqui amplamente também. Então essa é a realidade. Esse juiz, esse rei justo, esse renovo de Davi, ele é o Cristo que vai reinar não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações. O item de número 3, condenação dos falsos profetas. O profeta que tem sonho, conte-o com apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Isso aqui é muito profundo, viu, irmãos? Condenação dos falsos profetas. Os falsos profetas, o que é que caracterizava os falsos profetas? Aqui Jeremias está falando aqui, né? Grande parte do corpo profético de Judá estava corrompido, né? Então eles se caracterizavam pela mensagem que trazia o quê? Paz, prosperidade, mas sem arrependimento. Não é que paz e prosperidade não faça parte da palavra profética de Deus para o seu povo. Claro que faz. E continua valendo hoje. Deus nos abençoa, abre porta, nos faz prosperar. Tudo isso é promessa divina para nós e está em plena validade. Mas isso não pode ser pregado desconectado de uma vida de arrependimento e de relacionamento com Deus. É o que os falsos profetas faziam lá naquele tempo e digo para você, continuam fazendo hoje. Os falsos profetas estão aí na internet e tem muitos seguidores. Quem fala a verdade, quem gasta tempo para expor a palavra que gera o caráter de Deus, que nos torna cristãos de melhor qualidade, isso aí chama pouca atenção. É só você ir para a internet, falar bobagem, profetizar mentira, entendeu? Fazer tudo que é tipo de malabarismo, que rapidinho você aparece como astro, reconhecido, com milhões de seguidores atrás de você. As pessoas adoram a falsidade. E no tempo de Jeremias, não era diferente. Todo mundo aplaudindo os falsos profetas, porque falavam o que eles queriam ouvir, não é? E quando chega Jeremias pegando pesado, falando em cativeiro, em juízo, em destruição, não, Jeremias está fora. Nós não queremos isso aqui não. É o mesmo retrato de hoje. Apresentavam falsa esperança com a destruição que se aproximava. Jeremias falava da destruição, e eles falavam, não, está tudo bem, isso não vai acontecer não, isso aí é a mente nervosa de Jeremias. E quando nós pregamos hoje incisivamente, também somos taxados de mente nervosa. Falavam do próprio coração e não de Deus. Palavra de Deus, martelo que esmiuça a penha, né? Os profetas falavam do próprio coração. Inclusive o texto traz uma coisa interessante. Olha, o profeta que tem sonho, sonha o quê? Se refere a quê? Coisa dele mesmo. A gente pode ter coisas em nós que não foi exatamente o que Deus nos falou, mas isso não significa dizer que não seja uma coisa boa. Certo? Contextualizando, palavras bonitas, entendeu? Mensagem de autoajuda, isso aí é um veneno? Nem sempre. Pode ser positivo para você levantar o astral de uma pessoa, cuidar do seu psicológico, tá entendendo? Ajudar, uma espécie de terapia. Mas evangelho é mais do que isso. Tem que ir lá na ferida,
falar de pecado, de arrependimento, de confissão, de mudança de vida, que tem que estar diante de Deus, mas tem que estar com o coração com Deus, e não no mundo, não é? Mas os falsos profetas eram assim. Então, olha, quem tem sonho, fale como sonho. Mas quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. O profeta que tem a palavra de Deus que ele deu, ele tem que ministrar, tá certo? A palavra de Deus quebranta o coração e abre caminho para uma nova construção. Esse é o sentido do martelo que esmiuça a penha. Inclusive tem um vídeo aí no canal, o martelo que esmiuça a penha. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Tá aí no canal. Veja lá e assista. É um vídeo de 18 minutos. Você vai perceber o sentido claro dessa expressão, o martelo que esmiuça a penha. Muito maravilhoso. Agora nós vamos para o final, para o terceiro tópico da lição. Olha, lição maravilhosa. Estamos fazendo uma viagem aqui muito significativa. A visão dos 2 cestos de figos. Aqui é muito simples. Tem muita novidade aqui não, tá? É só o complemento da lição. Você já entendeu que Jeremias falava ao povo de Judá que seria levado cativo, não é? Que seria punido, sofreria o juízo de Deus. E aqui Jeremias é usado por Deus e ele tem uma visão que Deus lhe dá de 2 cestos de figos. E cada cesto de figo tem um significado, que a gente vai ver agora. O item de número 1, figos bons. A cesta de figos bons representava o quê? Os exilados fiéis. Digo, porém, andai no Espírito e assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, como estes bons figos, assim conhecerei para o seu bem os exilados de Judá, que para este lugar enviei, para a terra dos caldeus. Você pode perceber que quando Jeremias profetiza isso aqui, o cativeiro já aconteceu. O reino de Judá já está cativo em Babilônia. Jeremias profetiza em pleno cativeiro. Você está entendendo? E aqui o próprio texto se encarrega, não precisa fazer exegese de nada aqui. O próprio texto já se encarrega de dizer para você quem são os figos dessa primeira cesta. Os figos bons são os cativos que foram levados para a Babilônia. Olha que coisa interessante. Mas pastor, esse pessoal não foi levado para o cativeiro porque eram rebeldes? Sim. Mas a expressão figo bom está no sentido de que Deus vai panhar essas pessoas. Esse é o propósito divino, de panhar essas pessoas desviadas, cheias de mazelas, cheias de rebeldia, cheias de coisa ruim, discipliná-las. O cativeiro aqui ele é o quê? Ele é transformador, ele é restaurador, é a disciplina de Deus em curso para restaurar uma nação, para que ela volte ao altar e adorar ao Senhor como era antes. Esse é o propósito, tá? Então, olha só, não era apenas um castigo severo, mas um plano divino para preservar um remanescente fiel. Preservar, porque se Judá não é levado para o cativeiro, a nação ia ser completamente, ia desaparecer na miséria espiritual. Deus mandou Nabucodonosor, e eles foram levados para a Babilônia, para ser o quê? Restaurado, para preservar um remanescente fiel. Por que o sentido de remanescente fiel? Porque Deus queria preservar uma nação que foi profetizada, que através dela viria a bênção messiânica. Lembra lá da profecia de Deus a Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei, multiplicarei, farei de ti uma bênção, e farei de ti uma grande nação, e na tua semente serão o quê? Abençoadas
todas as famílias da terra. O remanescente de onde nasceria o Messias que alcançaria o mundo teria que ser preservado. E o cativeiro veio como um remédio de Deus amargo para restaurar essa nação. Essa é a maravilha da mensagem bíblica, entendeu? E por quê? Porque nem todo mundo que foi para o cativeiro estava mergulhado na corrupção. Você quer ver exemplo? No meio da primeira leva aí estava Daniel, Ezequiel e os seus companheiros. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdênego? Os companheiros de Daniel? Eles estavam nesse meio aí. Mas eles eram fiéis a Deus. Deus queria preservar esse remanescente fiel para poder continuar o seu plano redentor em favor da humanidade. Tanto que Daniel era um remanescente fiel. Quando ele chega lá em Babilônia, você pode ler lá em Daniel, está escrito assim, olha, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Eu acho que ele era um jovem, na verdade um adolescente ainda, mas convicto da sua fé no Senhor, e rejeitou de imediato o mundanismo de Babilônia e suas mazelas, sua idolatria. Trocaram o nome deles. Daniel, Misael, Azarias, né? Era o nome deles, nome original deles. E aí os oficiais de Babilônia trocaram o nome desses rapazes para inserir neles o que? A cultura caldeia, a cultura dos caldeus, dos babilônicos. Daniel, como é que é o teu nome? Meu nome é Daniel. A partir de hoje, você não vai mais se chamar Daniel. Teu nome vai ser Belsazar. Bel é uma divindade babilônica. Entendeu? Uma divindade babilônica. Como é o teu nome? É fulano de tal. O teu nome vai ser Sadraque. O teu nome vai ser Mesaque. O teu nome vai ser Abdênego. Todos esses nomes são chamativos a entidades, divindades babilônicas, pagãs. Qual era o objetivo? Arrancar a fé do coração daqueles rapazes, mas ela era firme. Eles foram determinados e mantiveram-se fiéis ao Senhor, o que é uma prova de que você pode viver no mundo podre, que jaz no maligno, totalmente virado do avesso, mas você pode permanecer fiel a Deus que te chamou para o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, a disciplina de Deus não é apenas punitiva ou retributiva, ela é restauradora. É nesse sentido que vem o quê? O figo bom, que eram pessoas que foram levadas para o cativeiro para serem trabalhadas. Número 2, figos ruins, a outra cesta de figo, né? Figo ruim e tal, né? O sexto. Quem são esses figos ruins? São os que ficaram na terra, um pequeno grupo, os que ficaram, ou fugiram para o Egito. Fugiram correndo com medo de Babilônia e também eles queriam escapar do juízo. Mas Jeremias profetiza que o fim deles seria trágico, como foi. Pereceram todos. Por quê? Porque não se pode fugir da disciplina de Deus. Deus vê além, para encerrar a lição. Porei os meus olhos sobre eles para o bem e o trarei de volta a esta terra. Olha, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Ele está falando dos que voltariam, para o lugar de onde foram retirados por Nabucodonosor. Tá? E a gente pode encerrar. Deus vê além, A disciplina de Deus não é apenas punitiva ou retributiva, é acima de tudo restauradora. Esse é o sentido, essa é a aplicação desta grande lição de número 5. Devemos estar vigilantes, buscando sempre a verdade das Escrituras e rejeitando qualquer ensino que não esteja alinhado com a vontade de Deus e que distorça a mensagem do verdadeiro Evangelho. Que Deus te abençoe. Grato a Deus por ter contribuído com esta lição. Aonde você estiver, se ainda não é inscrito no canal, mais uma vez o pedido, não esqueça de deixar o seu like,
Compartilhe esse conteúdo com a sua igreja, com os seus grupos. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo, por essa maravilhosa lição. Nos capacita para continuarmos essa jornada. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém e amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, receba o carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., da Assembleia de Deus, no Templo da Estrada Nova, em Belém do Pará.